Salve, salve! Sejam bem-vindos à RCTV, projeto de radiodifusão dos livros Universo em Desencanto, programa Conclusões Racionais, também transmitido como parte do projeto Universo em Disenchantment, pelo Spotify, pela Apple, pela Amazon. E o objetivo desse programa Conclusões Racionais é a revisão, análise da mensagem do racional superior, uma tentativa de conclusão de outros fascículos, de outros livros, uma tentativa de análise do entendimento e do conhecimento racional. Aqui quem fala é Wilson de Figueiredo, e o meu objetivo é, em forma de diálogo, conversar com você, meu irmão, minha irmã, estudante do livro Universo em Desencanto, para que juntos nós possamos rever esses assuntos que nos interessam, assuntos que dizem sobre a evolução, sobre a elevação, sobre a construção de um novo ser, do estado evolutivo ao ápice, ao clímax da energia racional aqui nesse campo deformado, a condição de aparelho racional. O assunto de hoje é o assunto do livro, quarto fascículo da réplica. Eu decidi fechar alguns assuntos e marcar alguns assuntos, mas o livro é demais maravilhoso, complexo, profundo, para fazer um só programa e falar dele inteiro. Então eu vou fazer uma análise de alguns pedaços, de alguns assuntos que eu encontrei de extrema relevância, fazendo uma leitura e fazendo uma conclusão. E se você, meu irmão, minha irmã, encontrar um outro sentido, ou talvez sentir uma necessidade de retificar o assunto, você pode aí entrar em contato pelo bate-papo e deixar a sua opinião. Não se esqueça que esse programa tem esse formato de diálogo entre eu aqui do meu lado e você do seu lado, estudando o mesmo livro, revendo o mesmo assunto e talvez tentando rever os nossos conceitos e até os pré-conceitos. Nesses 40 anos de estudo, eu noto que a divergência no meio racional é muito grande, porque é um meio acadêmico, é um meio de estudantes. Alguns estudantes se aprofundam em alguns assuntos, outros se aprofundam em outros, e é comum que nesse processo de estudo alguns tenham um entendimento e outros tenham outro entendimento. A linguagem do autor, o racional superior, é uma linguagem para todos, por isso ele vem apresentando diversos pontos de vista, diversos ângulos, para que você tenha somente um entendimento. Às vezes são pequenas alterações com profundo significado, com uma profunda mudança de entendimento. Estava hoje fazendo aqui uma sabatina local falando sobre a origem do ser humano e os momentos da formação do ser humano, e eu comentei sobre esses 3 pontos da história da formação da vida. E nessa busca da compreensão da formação desses 3 elementos básicos da formação da vida, eu acabei fazendo uma pesquisa nos 21 livros da obra, lembrando que o Universo em Desencanto são apenas 24 livros, 3 livros amarelos e 21 volumes da obra.
Os demais são fascículos da réplica, que é a prova, e da tréplica, que é a comprovação, e depois um largo volume de fascículos do histórico, revendo questões da evolução e da vida terrena. E nessa narrativa, nessa pesquisa, é óbvio que fica um assunto não tão claro, outros que você vê de um jeito e acaba descobrindo que existe um outro livro ou um outro fascículo que tem uma outra visão, e você acaba unindo essas visões e esses entendimentos. Por isso, o programa Conclusões Racionais, ele não tem por objetivo ensinar ou definir ou rever definitivamente o entendimento do livro, mas para que nessa pesquisa e nessa leitura, onde eu faço a leitura e você faz a sua leitura, a gente possa encontrar aí o que falta nessa conclusão, o que realmente poderia ser entendido por um outro ponto de vista. E foi nesse diálogo de hoje que a gente descobriu aqui que tinham brechas, inclusive na explicação, em momentos que ele fala sobre planície na vida, na criação da vida terrena, e outros que ele fala de terra, e outros que ele fala de água, e outros que ele fala de goma, e outros que ele fala de resina. Então, aparentemente, em livros diferentes, em capítulos diferentes, ele tem diferentes abordagens, mas parece ser a mesma coisa. Então, ele vai repetir ali aquela mesma etapa, aquele mesmo momento da formação da vida, mas ele está abordando de um assunto diferente. Então, quando ele fala de resina e quando ele fala de planície, no mesmo aspecto de formação daqueles que se extinguiram por completo na resina ou na água, na resina ou na planície, observa que parece ser a mesma coisa, mas não é. Eu cheguei a comentar algumas vezes que a cultura racional também não é literal, não tem como ser literal, porque o ensinamento vem em doses homeopáticas e essas doses podem ser facilmente compreendidas à medida que você começa a entender os livros Universo em Desencanto e trazer isso para dentro de você. Sobre o programa de hoje, o fascinante fascículo número 4 da réplica, eu já estou na terceira ou quarta passagem de leitura nele e tentando ressaltar, mas é um livro tão magnífico, tão profundo, que eu vejo que realmente não tem como eu fazer um programa só abordando da forma que eu gostaria de abordar. Então eu vou tentar aqui falar sobre alguns assuntos, fazendo a leitura do livro, e você me ajuda do seu lado aí, revendo a parte racional. Então vamos lá, abrindo esse livro, esse fascículo, perdão, a gente tem que ter a linguagem correta. Abrindo esse fascículo de número 4, que é realmente incrível, eu noto que o assunto principal não é só a etapa da evolução do ser humano, mas como e por que você atinge essa etapa. Eu também observo que dos assuntos mais importantes, os dois assuntos que eu considero mais importantes é a definição entre leitura, estudo e sentimento, a definição entre animal racional e aparelho racional, e a definição de consagração racional. Eu sei que existem diversos fascículos que falam sobre a consagração racional, até inclusive alguns volumes da obra. Eu vejo até o 10º volume, no 14º, no 18º
Então, quando a gente fala de consagração racional, principalmente, algumas pessoas defendem essa versão até mal interpretada, talvez, ou bem intencionada, sobre a consagração racional de alguns seres humanos. Eu vou diretamente no texto e não na minha opinião. Eu vejo que no meio racional existem muitas opiniões, às vezes infundadas, baseadas em nada, outras opiniões vagas, que têm o entendimento de uma coisa ou de outra devido à sua estrada, à sua experiência, e alega que algumas coisas não estão no livro como justificativa. Eu vejo também, como vi há pouco tempo, um absurdo de comentário de uma pessoa que é supostamente uma grande referência no meio racional para alguns, que para justificar essa falha grave, desmerecendo ou modificando ou alterando a mensagem do dono do livro Racional Superior. Consequentemente, algumas centenas ou milhares de leitores vão também repetir o mesmo erro. Então eu defendo aqui a ideia de que o livro Universo em Desencanto deva ser estudado, e nesse processo de estudo, obviamente, que a gente possa mudar. Então, se o primeiro assunto do programa é a consagração racional, o segundo assunto é a forma de conexão com o racional superior. Ambos os assuntos se encontram no 13º, no 18º, muito levemente da obra, mas se encontra no 4º fascículo da réplica, com um pouco mais de clareza, e mais à frente, se eu não me engano, ainda na réplica, ou no máximo na tréplica, ele finaliza essas etapas de evolução. E é por isso que eu achei esse livro importante. Eu gostaria de começar a minha jornada com você na página 6, falando um pouco sobre o vírus racional. Então, do pedaço que eu separei, já no meio da página, ele fala assim: antes de ser vegetal, era um vírus de origem racional em degeneração, e antes de serem vírus em degeneração racional, era e é a razão de ser racional, a origem. Um pouco mais abaixo ele fala: antes de serem vírus racionais em degeneração, eram racionais em degeneração, e antes de serem vegetais de origem racional, eram vírus racionais degenerados. Antes de ser vegetal, eram vírus racionais degenerados. E assim foi. E foi assim, todo antes de ser do reino animal vegetal, que foram os primitivos, e depois, muito mais tarde, que começou a formar outros reinos. Na página seguinte, na página 7, um pouquinho mais à frente, pulando ao início, tudo de origem racional. Os vírus, os microvírus, de forma completamente diferente dos vírus, depois de toda a deformação feita. Os vírus e microvírus, depois de toda a deformação feita, são uns vírus. E os vírus do início do vegetal e do animal são outros. O que o princípio era essa massa racional, e por isso não apodrecia, e os vírus, depois de toda a deformação completa, é que apodrecem. E assim, no princípio, os vegetais eram diferentes dos animais, porque o Sol ainda não estava de todo deformado. Estava em formação, estava se deformando. Não existia ainda a Lua, não existiam as estrelas, não existia a noite. Era uma luminosidade só. Com o progresso da degeneração, é que veio tudo se enfraquecendo e tomando forma diferente, e foi assim que tudo nasceu do chão. Fechando a página 6 e a página 7,
Já no finalzinho da página 7, para a gente poder falar sobre evolução, eu volto para ela mais à frente. Eu preciso falar sobre um fascículo específico onde ele define a eternidade como bilhões de anos. É preciso entender o conceito evolutivo, é preciso entender qual é a proposta do autor. E o que é narrado aqui, no meu entendimento, é o assunto-chave da evolução do ser racional nesse plano deformado. Existiram 2 períodos, que poderíamos chamar de pré e pós. O período pré é o período 0 do processo de entrada da planície, do princípio da deformação, que foi feita de forma natural, sem sentir, como alguém cresce sem sentir, como alguém envelhece sem sentir. Assim nos ensina o racional superior. Até o processo de deformação atingir uma importante posição nesse processo deformativo. A primeira etapa de conscientização vem do astral superior, que nota esse processo depois de muito tempo, porque a planície veio se deslocando e não houve nenhum entendimento, nenhum sentimento, nenhuma compreensão que essa parte estava se deslocando. Esse momento aconteceu naturalmente mais à frente, e o astral superior nota esse processo e para o processo de progresso, aspas no progresso, porque gerou um regresso, e a energia racional vai perdendo em 2 sujeitos de uma só história. A planície racional e os corpos do mundo racional vão perdendo a sua essência, a sua energia, o seu fluido, a sua massa fluídica. E esse processo, tanto do corpo do mundo racional quanto da planície racional, geram resultados diferentes. No processo deformativo, a energia vai se deformando até o certo ponto do corpo do mundo racional, a formar o primitivo Sol, que era uma energia, um foco de luz prateado, e tudo que vem do período 0 ao período máximo que esse foco de luz prateado suportou é um tipo de vida. No momento que ele entra em combustão e ele se deforma, ele desce da condição que estava de energia mais pura, concentrada de todos os corpos racionais, a uma condição inferior. Ele passa a não ter mais a mesma força e passa a gerar uma energia inferior, porque ele já muda de categoria, muda de classe, se torna mais fraco, menos potente do que era antes. Então, nesse período que ele começa a entrar em combustão e se torna o Sol, até o período atual, então nós temos um tipo de progresso, um tipo de evolução, um tipo de influência, um tipo de energia gerada pela energia do Sol. No processo de combustão, no processo de transformação do foco de luz prateado para o Sol deformado, ele acaba gerando uma polaridade, uma energia ao seu redor, que essa energia é o carbono magnético superior, é um polo energético que é o antônimo, que é o oposto, que é a sombra dessa fonte de energia, formando 2 polos energéticos, elétrico e magnético. Então, quando ele faz a narrativa na página 6 e na página 7 do 4º fascículo da réplica, ele faz a narrativa de vírus racionais em degeneração. E esses vírus racionais em degeneração são definidos por períodos distintos. Então ele diz assim, voltando para o mesmo assunto: antes de serem vegetal,
isso é uma classificação que ele vai dar mais à frente ao ser humano, eram vírus de origem racional em degeneração, e antes de serem vírus em degeneração racional, era e é a razão de ser racional a origem. E ele define que antes de ser vírus racional em degeneração, antes de serem vegetais de origem racional, eram vírus racionais degenerados. Quando ele faz a narrativa de vírus, ele faz a narrativa da divisão energética. Digamos assim, nós temos uma bola de energia que representa, vamos dizer assim, 110 volts. Se essa bola de energia ela é fragmentada em milhões de pinguinhos de energia, que em conjunto são 110 volts. Mas se eu tirar um, é 109, se eu tirar mais um, 108, 107, 106, então esse grupo energético é formado por pontinhos, e esses pontos são os vírus racionais. A condição inicial do corpo racional, que era uma coisa só, quando ela se desfaz, ela se fragmenta, ela se torna, na condição inferior, uma divisão energética. E essa divisão energética, cada um cria em sua importância um equilíbrio, uma recomposição do plano universal. Essa palavra equilíbrio é a palavra fundamental para entender esses dois momentos, as duas etapas, antes do Sol entrar em combustão e depois do Sol. Então ele diz aí, que na origem racional, os vírus e microvírus, na forma completamente diferente dos vírus, feitos de toda a deformação feita. Ele dá a diferença, ele diz que antes era uma coisa e o outro era antes e depois era outra. Os vírus e microvírus, depois da deformação feita, são uns vírus. E os vírus do início do vegetal e do animal são outros. Então é essa definição que eu quis fazer a primeira análise sobre em que momento ele fala. Por que ele fala antes e depois? Porque essa influência do foco de luz sobre a planície, ela gerou um estado energético diferenciado. Então o sujeito da história, número 1, que é a planície, ele segue um caminho na deformação, e o sujeito número 2 dessa mesma história são os corpos do mundo racional, que gerou essa fonte de energia que é o Sol. A regência do Sol, ela é superior a todos os corpos que existem ao redor, que são os corpos feitos pela planície. Então, quando ele fala que essa degeneração, essa deformação, ela tem duas etapas, ele diz que eram diferentes uns dos outros, que no princípio os vegetais eram diferentes, os animais também, porque o Sol ainda não estava de todo deformado. Então, mais uma vez, do período 0, digamos assim, ao período 50, de 0 a 100, de 100%, de 0 a 50 é o período que ele era um foco de luz prateado. Quando ele não resiste o excesso energético de todos os corpos racionais e ele entra em combustão, ele muda o processo, ele desce da condição superior que se encontrava e se deforma ainda mais. Então ele já não gera mais o mesmo resultado, ele já não gera mais a mesma fonte de energia. Então ele diz aí, que nesse momento não tinha Sol, não tinha Lua, não tinha estrelas, não tinha noite, era só uma luminosidade só. Então a regência do Sol, ela é ainda nesse momento inferior, porque essa luz é a luz superior, a luz do mundo racional. E a luz deformada, ela começa a se transformar, ela começa a ser criada. Então, até interessante a gente falar sobre Gênesis e falar sobre comparações de outras religiões, seitas e doutrinas, como eu estava até lendo há pouco tempo sobre a criação energética e acabei esbarrando na criação das religiões, Essa definição faça-se a luz, como quem diz, eu vivo nas trevas e a luz foi feita posteriormente. A luz se fez. Então era trevas, era escuridão e a luz foi feita. Na leitura do livro do Racional Superior, a gênese racional, a construção
e criação da vida terrena, que não é feita das mãos pela intenção do Criador, como é narrado em outras religiões, mas o livro Universo em Desencanto, ele narra a história onde o autor principal da criação desse universo, desse equívoco, na verdade, porque é um equívoco, não é uma criação planejada, é o próprio habitante do mundo racional. Ou seja, hoje os seres materializados, eu aqui que vos falo e você do seu lado, somos também co-criadores desse processo. Co-criador porque existem outros seres nesse processo de criação que são responsáveis. Então, nesse momento, os corpos que são deformados, que ele faz a narrativa na página 6 e 7, ele tem esse período ainda diferenciado, no princípio os vegetais eram diferentes, os animais também. Por quê? Porque a formação desses seres no período antes do Sol existir, a forma final do Sol, ele tinha uma influência energética. O universo traz naturalmente a natureza dessa composição de massa racional, ela se reorganiza, assim como o próprio corpo, o novo corpo racional se reorganiza, e esses vírus iniciais, se reorganizando, começam a ter as suas funções, assim como os corpos celestes começam posteriormente a ter as suas funções. Então ele diz aí que tudo que existe nasceu do chão no início com uma forma diferente desta, para poder mostrar melhor o progresso de degeneração. Então são duas etapas, dois momentos, um antes e um depois. Eu poderia falar até mais sobre esses assuntos e tentar achar outras explicações para que a gente possa fazer uma análise e entendimento melhor desses assuntos. Talvez você tenha uma visão diferenciada. A minha visão está dentro de um conceito que eu venho estudando já faz algum tempo, desse processo de deformação, e eu acabei chegando a essa conclusão de que, na verdade, a palavra equilíbrio e reorganização foi uma tentativa desse corpo racional que se encontra numa condição nova. Ele busca a estabilidade, que ele busca uma nova forma de adaptar-se à condição inferior. Assim também foi a vida. A natureza nos cercou, a planície racional nos cercou de uma reorganização da forma anterior à forma deformada posterior, como terra e água, e nos deu e nos dá todos os recursos para que a vida fosse possível. Então é uma reorganização, é um equilíbrio natural desses vírus e microvírus, fazendo o seu papel de reconstruir a máquina humana, de reconstruir a planície racional e todas as suas virtudes racionais. Então a formação do corpo racional e a formação da planície racional, ambos são de perdas de virtude, de massa racional. Seguindo na página 8, eu separei já um outro pedacinho quase no finalzinho da folha, dizendo assim: e assim foi e é a vida do vegetal, que foi posto o nome de animal racional, para separar a diferença das naturezas e da classe. Um de matéria condensada orgânica e outro de matéria condensada de massa dura, mole, macia, sendo tanto o reino animal como os demais, todos vegetais, com fórmula diferente, com fórmula de animal, e por ser um vegetal como outro qualquer, que depende da água para viver, como outro vegetal qualquer. A comparação do racional superior, no mesmo fascículo, mais à frente, a gente vai fazer a leitura disso, na próxima página, ele faz a comparação com a forma vegetal, mas é importante frisar também, como eu falei, ela não é literal, então é preciso entender onde é que está a colocação de vegetal, por que ele usa a palavra vegetal para definir o ser humano, o animal, e a dependência ou interdependência das questões que cercam o ser humano, que causa dele um vegetal, no estado vegetativo, um parasita. Então é importante entender a forma que a mensagem nos é passada, Na página 9 ele fala: o que tomou a forma parada,
que são as plantas, os vegetais, é mais forte e mais poderoso, e por isso sustenta e cria o que tomou a forma de máquina ambulante. Nesse caso aí, a máquina ambulante somos nós. O que tomou forma de máquina ambulante precisa de tudo para poder viver, e o que tomou a forma parada, parou. Não precisava de ser favorecido pelo que tomou forma da máquina ambulante, tendo assim a flora para o reajustamento do mau funcionamento da máquina humana, que são os remédios que curam os desarranjos, quando tem cura, quando há possibilidade de cura. Tudo isso é para vos fazer sentir que tudo se transforma, e nas transformações estão as mudanças, para que nessas mudanças mudassem todos para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Então, falando da questão da comparação com a forma parada, é importante dizer que o corpo do mundo racional é feito e constituído de uma energia, e os seres deformados, tanto os animais quanto os vegetais, são formados de uma outra energia. Então não há nenhuma relação direta para que eu pudesse comparar um ser com o outro. Porém, na condição de dependência ou interdependência, o ser humano depende das plantas, dos vegetais, para poder viver. E as plantas, os vegetais, não dependem do ser humano para poder viver. Então essa é a comparação da forma de vegetal. Na página 11, eu separei lá no final, o último parágrafo, dizendo assim: está aí um pedacinho da formação dos primitivos vírus de massa racional em degeneração, até a deformação completa, que aí então os vírus completamente diferentes da podridão. Agora vejam como os primitivos vieram se degenerando, se transformando, até se degenerarem em lama, deformados completamente devido ao progresso da degeneração. É importante dizer que o que ele fala sobre materialização é um assunto, e quando ele fala de condensação é outro assunto. Então a forma pura, racional, descendo na condição de racional ainda em degeneração, para que ela entre na condição de deformada, ela se materializa. É a matéria, o mal terrial, o mal da terra. E a condensação é a forma mais pura racional. Então ele usa a palavra condensada orgânica. Orgânica porque são seres orgânicos que possuem matéria e possuem carne, possuem órgãos. Essa é a forma orgânica. E ele diz que nessa definição existem outras subcategorias de massa condensada: mole, dura, macia, dura como pedra. Ele dá essas definições em diversos livros e fascículos, Então, outro assunto interessante que ele fala, que essa influência energética desses seres, eles possuem a capacidade de cura do aparelho racional, mas ele tem a condição de quando tem cura. Eu me lembro muito bem sobre os assuntos de doenças que nascem com o ser humano, de doenças que são adquiridas durante a vida do ser humano, e da influência energética sobre a doença ou sobre o remédio, aonde o remédio com influência energética não possui efeito, e com o afastamento dessa energia inferior em cima do remédio, o remédio passa a fazer efeito. Então ele deixa bem claro aí no capítulo com relação à cura, quando tem cura, quando há possibilidade de cura. E falando da questão de vírus primitivo, essa questão antiga, antes do Sol se tornar o Sol, e a questão do vírus já bem deformado, que se torna, ele considera podridão. Podridão porque o período inicial do vírus, ele não possui podridão. Ele fala sobre o tempo de vida do ser humano, ele fala das condições mínimas, mas muito, muito, muito ruim, entre 800 e 500 anos, mas as condições são bilênios. É importante entender o conceito de energia, é importante entender o conceito de matéria, é importante entender as condições, o cenário que o aparelho racional se encontrava, a natureza oferecendo as capacidades máximas, aonde ele não extrai do alimento nem da água as condições para viver,
mas sim dessa massa racional, de energia racional ainda da formação primitiva do plano deformado, que é esse plano que a gente vive. Então, já no final da página 11, ele fala sobre os vírus primitivos de massa racional em degeneração até a sua deformação completa. Do momento que ele passa a se deformar completamente, ele perde esse estado de pureza que antes secava como uma árvore, né? E durava no mínimo, né? Aí a média normal seria acima de 1000 anos, né? Então ele deixa bem claro essa condição de evolução, e eu separei justamente por esse motivo. E aí ele fala sobre as condições de evolução na página 14 desses seres primitivos. Eu estou falando do período anterior, dos primeiros corpos racionais formados nesse plano deformado, ainda com a massa racional, com a essência racional, alimentados pela energia do cosmos, né? Então ele fala no final da 14 que assim veio a extinção da humanidade e o fim da mesma pelo progresso da degeneração. E por isso vejam as idades do passado como vem diminuindo pelo progresso de degeneração. Ele fala que agora nós vivemos bem menos do que no passado. Ele diz, por exemplo, quando a duração era de 1000 anos, com o progresso de degeneração caiu para 800 anos de vida. Com o progresso da degeneração, caiu para 600 anos de vida. Com o progresso da degeneração, caiu para 400 anos de vida. Com o progresso da degeneração, caiu para 200 anos de vida. E hoje, é como estão vendo, ninguém mais vai até os 100 anos. E bem poucos vão até os 50. E daqui a pouco, bem poucos irão até os 30 anos. E daqui a pouco, bem poucos irão até os 20 anos de vida, e assim sucessivamente. A narrativa é do progresso, de regresso, da degeneração e da deformação do corpo racional à condição atual, e essas comparações de duração são bilênios, não são milênios, são bilênios, são bilhões e bilhões de anos de evolução. A condição de massa racional, a condição da formação do corpo era absolutamente diferente do atual, e as condições de alimentação, não existia nem alimentação, nem a água para beber, nem a comida para consumir. A alimentação era energia de massa, de energia racional. Então você vê como isso é de fato um fator que hoje nós sabemos, com a alimentação modificada, com o GMO, né, alimentos geneticamente modificados, isso causa um prejuízo incalculável na vida terrena, e a diminuição, a água poluída, o consumo de elementos químicos na água que você bebe, a alimentação poluída, o consumo de elementos químicos na alimentação que você consome, o ar poluído, o conjunto de elementos químicos no ar que você respira. Então todo esse processo é um processo que tem a tendência de piorar a condição da vida terrena. E ele faz a narrativa de que o tempo que se durava no passado, e ele fala de bilhões e bilhões de anos em processo evolutivo, sobre as condições iniciais, mesmo que degeneradas, mesmo que deformadas, é muito, muito superior. Então, em alguns livros ele já vem falando desde Obras-Primas, nos 4 fascículos, ele vem falando no início da obra, falando sobre, no primeiro volume, sobre o tempo de vida, mas a medida mínima mesmo, muito ruim, é 800 para baixo. E o normal é de 1000 para cima. E ele faz uma narrativa que quanto mais fraco é a natureza, mais fraco é o tempo de vida. Ele faz a comparação de restos, né? O filho é resto de um pai. Então, a tendência do filho, nesse processo de deformação, nesse processo evolutivo, é vir mais fraco do que o pai. Mas isso em termos de evolução, em termos de bilhões e bilhões de anos. Então, existem outros livros que ele fala sobre a plantação, sobre a terra, que ela perde a força, e quanto mais você planta na mesma terra, mais fraco é os feitos da terra, né? Assunto interessante na página 15, eu separei uma pesquisa que eu fiz recente para poder comparar com essa explicação do autor, o Racional Superior.
Ele fala sobre a altura do passado também. Então, na página 15, vejam as alturas dos povos das gerações passadas e vejam a altura dos povos de agora. Assim como existem pessoas ainda de metros, mais para trás, em outras gerações, existiam de 3 metros e 4 metros, povos muito antigos. E assim vieram se degenerando, diminuindo de altura e diminuindo os anos de existência, e cada vez mais, pelo progresso da degeneração, daqui a um pouco, mais alto está com 1 metro de altura, e já bem pouco falta, em muitos, pouco mais tem. A grande questão da explicação da altura, eu tentei buscar nessa minha pesquisa um assunto que eu pudesse comparar. Então deixa eu fazer uma leitura aqui, para que eu pudesse fazer uma comparação justa. Eu busquei com alguns nomes recentes, né? Eu tenho aí, para você entender o problema do hormônio do crescimento e o problema do tempo de vida dessas pessoas que eu vou comentar, que é uma coisa recente. E o que a cultura racional está abordando são seres de bilhões de anos atrás. Então vamos lá. Shaquille O'Neal, 2,16 m, Yao Ming, 2,29 m, Wilt Chamberlain, 2,16 m, Kareem Abdul-Jabbar, 2,18 m, Kevin Durant, 2,08 m. Isso são jogadores de basquete. Em outros esportes nós temos aí o Richard Metcalf, que tem 2,13 m, e nas questões históricas nós temos aí o André, o Gigante, que foi lutador de wrestling, né, de luta livre, e fez algumas atuações na indústria, com 2,24 m. O Leonid Stadnik, certamente russo, né, o nome, ele teve 2,57 m de altura. Estou falando isso agora, né? Então, Leonid Stadnik era ucraniano, olha aí, de 1970, ele nasceu em 5 de agosto de 1970, e ele chegou a essas condições de 2,57 m. Interessante isso, né? Então a gente fala sobre as questões de tempo de vida. Nós temos aí o sultão Kossem, com 2,51 m, Brahim Taqiyollah, com 2,46 m, é marroquino. O sultão Kossem é turco. Nós temos aí o chinês com Bao Shizun, com 2,36 m. Nós temos o finlandês Vaino Bilirin, com 2,51 m. Eduardo Beaupré, canadense, com 2,51 m. Morteza Merhad Selakaini, iraniana, com 2,46 m. Temos aí Zheng Jilian, chinês, com 2,48 m. E essa é uma passagem atual para falar que a média dessas pessoas, eu nem citei alguns outros nomes até interessantes para falar sobre nanismo e para falar sobre a disfunção do hormônio do crescimento. A grande maioria de disfunção atinge quase 3 metros de altura, e isso é atual. Tem um caso aí famoso, né, com foto. Eu poderia colocar algumas fotos, eu só não tenho tempo para isso. Então você pode fazer sua pesquisa na internet, de alguns que atingiram quase 3 metros de altura, como é o caso desse Leonid, por exemplo, 2,57, né? E eu estou falando de agora, estou falando dos últimos 100 anos, né? Então é importante a gente entender que não é tão impossível de entender esse cenário de 4 metros de altura se a gente está falando de milhões e milhões de anos. Então, para continuar essa questão da degeneração e da deformação, ele deixa bem claro que a nossa condição evolutiva, ela é totalmente dependente dessa estrutura energética, e à medida que a gente se afastou disso, a gente foi perdendo essas condições que a própria natureza nos proporcionou, de uma vida muito mais equilibrada, de uma dependência da energia do cosmos e do retorno natural ao mundo racional,
que isso aconteceu no princípio da formação, e isso entra em um outro assunto que é também um medidor de tempos, o pré e o pós, que é o alfabeto astrológico e artificial e toda a transição entre um período e outro. Pulando na página 18, eu gosto muito desse fascículo e não dá para falar muito, eu sou obrigado a acelerar os assuntos, mas são assuntos incríveis, né? Ele fala na página 18 um pouquinho do espaço contaminado de vírus e microvírus visíveis e invisíveis. É importante entender, quando ele fala vírus, e principalmente o vírus racional, é como se fosse uma condição subatômica em comparação com o vírus visível, né? Então, vírus visíveis e vírus invisíveis. Vírus que as lentes humanas alcançam e vírus que as lentes humanas não alcançam. Por exemplo, como estudo da energia dos prótons, elétrons, nêutrons, né? Então é a limitação do ser humano. Ele faz a comparação da água e da correlação do vírus e dos microvírus visíveis e invisíveis com a água, já na página 18, que são os elementos que formaram, né? Que eles buscaram a estabilidade e formaram a vida. Para entender esse conceito da vida é preciso entender a formação da planície, as divisões dos fluidos liberados pela planície deformada, que se acumulam nos três elementos principais, né, nos planetas, nas estrelas e na Lua. Essa condição é uma condição bem específica, né? A formação da Lua vem primeiro, nesse processo de equilíbrio. Tudo, a chave do universo inteira é equilíbrio, né? Então o Sol faz o equilíbrio com a Lua, a energia elétrica faz o equilíbrio com a energia magnética. Então essa condição de tentativa de refazer o plano anterior. Então o corpo humano, ele é na verdade uma tentativa de equilíbrio da vida anterior. Os microvírus e vírus racionais fazem uma tentativa de equilíbrio de uma nova vida que jamais existiu, que ela não foi planejada, que ela não foi premeditada, ela aconteceu. E nesse acontecimento, que é a descida, que é a deformação, até o tal ponto da extinção, é uma nova vida criada. Então o vírus, os engenheiros, né, tem livros específicos, fascículos que ele fala sobre isso, os engenheiros acabam trazendo já a fórmula da vida. Ele vem trazendo da sua formação já, ele já sabe o que vai fazer na construção dos ossos, se eu não me engano no terceiro fascículo, né, o capítulo da formação do corpo humano, e ele já vem com essa planta base, com a formação da vida humana, né? Eu vou pular para a página 24 para a gente poder ganhar tempo. Na página 24, no finalzinho, ele entra lá na questão do conceito que a vida leva, né? Do intelecto. Então eu marquei lá, e assim formaram esse conteúdo todo imaginário, misterioso, enigmático, imaginando é assim que vai dar certo, outro imaginando é assim que vai dar certo. Então todo esse conteúdo imaginário levou toda a humanidade ao estado de calamidade física, moral, financeira e intelectual. Falando do conceito evolutivo, falando das escolhas, falando do ser humano entre a sua posição atual, que é a falência total, física, moral, financeira, intelectual, a condição que o ser humano se encontra. A página 25, a palavra transmutação, essa composição um pouco mais até aprofundada na página 26, dizendo o seguinte: mas foram se basear na matéria. A matéria é um ser em decomposição e de transmutação, que são as mudanças, e na matéria não podiam solidificar coisa alguma, porque é um ser em decomposição e transmutação. E por se basearem na matéria, é que tudo veio mudando e se transformando de uma maneira tal, até que chegasse ao auge da descrença total de tudo e da matéria. Se na matéria estivesse o acerto de tudo, já todos viveriam certos, porque a matéria progrediu demais, passou a destruir os causadores do seu progresso. A poluição, os gases venenosos,
e uma infinidade de modos e meios para a destruição da humanidade. Então, progrediram demais, progrediram mal e começaram a ser vítimas dele. Interessante sobre esse assunto, desse progresso, dessa transmutação e as reflexões da influência da energia elétrica e magnética, por que ela está nessa regência, né? A formação dela não tem nenhuma relação com a nossa formação. E a natureza, mais uma vez o assunto equilíbrio, mais uma vez uma tentativa de reorganização. A natureza nota nesse processo de mudança de alfabeto que há uma interação com o magnetismo, e essa interação há uma mudança de personalidade. Isso vem crescendo e aumentando, causando um questionamento e o afastamento das energias naturais, da conexão com o cosmos, energias do cosmos. E a natureza, ela vem tentando frear, tentando modificar, respeitando o livre-arbítrio, e esse limite acaba sendo ultrapassado a tal ponto que o ser humano muda a sua frequência vibratória para uma condição magnética, uma condição ruim, se tornando um monstro mais à frente, milênios à frente. E a natureza, nos limites máximos da sua paciência, ela finda algumas civilizações por completo e toda a sua base filosófica, religiosa, de origem energética, magnética, para tentar impedir o progresso desse magnetismo. E os povos posteriores acabam nascendo e revendo e descobrindo esses grandes pilares magnéticos, captadores e potencializadores da energia magnética. E mesmo sem entender tudo, mas entendendo alguma coisa da linguagem do passado, das informações do passado, continuam com o magnetismo muito mais fraco, ora, muito mais sem o entendimento profundo das coisas, mas ainda assim continuam. Então a tentativa de rever, a tentativa de evoluir, a natureza encontra um equilíbrio, e a única forma é a interação da energia magnética com a ligação dos aparelhos racionais. Então tudo muda nesse processo de entendimento desse período que você encontra desde o primeiro volume da obra, né, do primeiro livro, desse momento onde a mudança é feita para tentar parar essa natureza magnética que era nova até então, e a mudança de comportamento aos racionais. Interessante falar sobre esse tempo e essa hora, porque até o processo evolutivo, até a chance de você chegar aonde você chegou hoje, nessa condição de animal racional, ela tem toda uma trajetória de reflexão, de lapidação, de entendimento. Página 32, eu separei a página 32 e 33, como eu disse, é muito assunto e são assuntos tão incrivelmente importantes que é difícil fazer uma análise rápida de um livro tão profundo. Alguns se focam nos 1000 livros e tentam usar essa reflexão como cartão de entrada, cartão de visita, né? Você leu os 1000 livros, você estudou os 1000 livros, mas elas não percebem nenhum livro, nenhum fascículo. Então a questão aqui nesse programa não é a quantidade, mas a qualidade. Somente esse fascículo 4 é o suficiente para milhões de reflexões dos assuntos mais importantes, mais relevantes da evolução racional, e inclusive para que você atinja o ápice da cultura racional, o máximo da cultura racional, nesse fascículo 4. Então, uma leitura feita com velocidade e uma leitura feita com qualidade é uma coisa, o estudo feito com velocidade, um estudo com qualidade é outra coisa, e ele vai abordar a terceira etapa, que é o sentimento, mais à frente. Então, na página 32, ele fala sobre a expectativa da divindade, né? Sobre aqueles que têm esses conflitos com a divindade. É verdade, o que eu não podia admitir, hoje admito, por ver que é a maior realidade de todos os tempos, a cultura racional. Não esperava que uma dádiva desta, divina, pudesse vir entre a humanidade, e hoje eu sinto esta grande realidade, como todos que conhecem a cultura racional sentirão a mesma coisa. Eu me considerava um dos mais rudes viventes em cima da terra,
Eu não admitia Deus, eu não admitia nada, não acreditava em nada, não queria saber de nada. Meu Deus era o dinheiro e as forças da terra, e assim vivia com a convicção materialista. Sentia que na terra só existiam dois poderes. É o que eu via, o dinheiro e as forças armadas dos países. Eu só admitia isso, só admitia nisto, e o meu ponto de vista era esse. Ou certo ou errado, eu julgava o que estava certo. Isso é uma questão do materialismo, das dificuldades justificadas pelo autor, o racional superior, da condição humana, do máximo de desgaste que o ser humano chegou. Página 33 ele continua, e baseado nesta doutrina era um materialista perfeito. E mais abaixo ele diz: então é que eu vim ver que era tudo o que eu procurava e não encontrava, e por isso o meu ponto de vista estava certo, porque eu não tinha conhecimento. Que hoje eu digo da maior realidade universal, que é a cultura racional. Julguei no princípio, fosse uma basófia de um aventureiro qualquer, onde um contador de histórias místico quisesse incrementar uma nova filosofia extravagante de um sonhador polido, que com sua polidez quisesse ser mais realista do que tudo, do que todos. Isso foi meu pensamento no início, sem conhecer. Hoje afirmo, confirmo, estou deslumbrado e a humanidade está de parabéns. Chegou o que todos estavam necessitando, a cultura racional, a verdadeira divina providência, o supremo dos supremos, o supremo Deus verdadeiro, o racional superior. Mas do princípio é assim mesmo, todos duvidam de tudo, principalmente dos que não conhecem. E hoje digo com convicção real, a salvação da humanidade está na Terra, o conhecimento verdadeiro da volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Essa é a definição da página 33 e é exatamente como os estudantes se sentem. Para entender esse sentimento racional é importante entender as provas e as comprovações que cada estudante possui. Página 43, capítulo O Espaço está repleto dos habitantes do mundo racional para a evolução da fase deles, a fase racional. Os céus se enchem de júbilo por estar cheios de moradores do mundo racional, pela fase que está na natureza ser a fase racional. E assim o espaço, ou o vácuo, ou o céu, como tratam, está repleto de novos moradores, que são os habitantes do mundo racional, que estão se materializando para entrar em contato com a humanidade. E daqui mais um pouquinho, todos esses que estão aí no espaço estarão todos materializados entre os seres humanos, entrando em contato com todos e anunciando a fase racional e determinando que todos tomem conhecimento da cultura deles, que é a cultura racional. Isso no princípio será um espanto, como está sendo, mas depois o povo vai se acostumando, terminando o susto e o impacto, e com mais tempo se torna uma coisa natural, como se tornou o Espiritismo e como se tornou o conhecimento das almas. A definição que ele faz na página 44 também, sobre esse sentimento e essa influência dos habitantes do mundo racional, já em contato aqui nesse plano terreno há muitos anos, e entre aí o povo do espaço. Então essa narrativa são dois momentos, o momento atual e o momento futuro, aonde eles naturalmente vão vindo aos poucos até que todos os cantos do planeta sejam tomados por esses seres de luz do mundo racional, trazendo a verdade, trazendo o conhecimento, trazendo a calma e a simplicidade. Página 44. O bicho racional é assim mesmo, no princípio custa admitir tudo. Então aí está confirmada a fase racional pelos habitantes do mundo racional, estarem aí na Terra, materializados,
em contato com todos os habitantes da Terra, dialogando, orientando, explicando, esclarecendo e pondo todos atualizados com a fase racional que está em vigor. E por isso os donos da fase aí estão. Não são extraterrenos, porque são habitantes de um outro mundo diferente deste de matéria, que é o mundo racional. Então, não sabem definir as coisas ao certo, dizem extraterrenos, por não saberem situar o mundo racional. São viventes iguais a todos os terrenos. Um habitante da Terra é feito de matéria deformada, e eles são corpos de uma massa cósmica de energia racional, e os habitantes da Terra, uma massa de matéria elétrica e magnética. Então, são dois mundos, um mundo terreno e um mundo racional. E de forma que daqui a um pouquinho estarão no mundo inteiro os habitantes do mundo racional em contato direto com toda a humanidade, palestrando com todos dia e noite, por todo o universo, somente falando em imunização racional, porque a fase é racional. Então, os habitantes desta fase aí estão junto de todos. Isto é para agora, e por isso já são vistos aí por todos os cantos e por todos os lugares da face da Terra. Importante falar sobre essa página 44. Eu já fiz esse relato várias vezes e eu continuo fazendo. Os habitantes do mundo racional me deram esse privilégio e eu preciso dizer, não em forma de vaidade ou de prepotência ou de arrogância, mas como prova real de que não é uma fantasia, que eu pude comprovar a existência exatamente como ele fala na página 44, e eu não provei sozinho, eu provei já com mais duas pessoas ao meu redor, meu pai e a minha mãe, e foi algo tão especial, tão inesquecível, que eu continuo falando para você, meu irmão, minha irmã, que talvez tenha a sua necessidade, a sua hora e o seu tempo vai chegar, e eles vão se apresentar como se apresentaram para mim, de uma forma simples, natural, sem choque, sem abalo, como você olha para o céu e você vê esses corpos de luz no céu e você passa a entender porque são seres habitantes do mundo racional, porque são, como alguns definem, um ser extraterreno, um habitante de outro mundo, de outro planeta. Então ele narra aqui, interessante esse capítulo e essa página 44, porque ele narra que não são extraterrenos. Então a palavra vem do conceito de extraterreno, fora da Terra. É importante mais uma vez ressaltar, a cultura racional não é literal. Então o que ele está querendo dizer aqui? Existem habitantes que são desse plano, que são extraterrenos, mas os habitantes do mundo racional não são extraterrenos, são habitantes do mundo racional. Então tem esses seres elétrico e magnético se apresentando, mostrando a fase, mostrando a existência deles. Esses são extraterrenos. Então, mais uma vez, no meio do capítulo, não são extraterrenos, porque são habitantes de um outro mundo diferente desse de matéria, que é o mundo racional. Então, por não saberem definir as coisas ao certo, dizem extraterrenos. E ele narra na página 45, ele narra na página 44, daqui a pouquinho estarão no mundo inteiro os habitantes do mundo racional em contato direto com toda a humanidade, palestrando com todos dia e noite, por todo o universo, somente falando em imunização racional, porque a fase é racional. Então os habitantes dessa fase aí estão junto de todos. Isto é para agora, e por isso já são vistos aí em todos os cantos, em todos os lugares da Terra, e eu só confirmei essa passagem como uma realidade.
E aí ele fala das diferenças, né, na página 45, da variação de cores, da variação de tamanho, variação da forma de aparecer, que se apresenta como disco, se apresenta com tamanhos diferenciados. Tudo isso para ir preparando a humanidade naturalmente, lentamente. E ele fala na página 46, que no início a pessoa não entende, vai o exército, dá tiro, né? Então acha que é uma habitante de outro planeta. Já passou essa fase, hoje a NASA, hoje a religião já aceita essa ideia. Na página 47 é um assunto muito, muito interessante, que ele faz aí a menção à residência dos habitantes do mundo racional. Então vamos falar sobre isso. Se eu vou contra aquilo que eu preciso, aquilo que eu estou precisando, eu sou contra mim mesmo. É a vida do bicho e por isso foi determinada a construção da residência dos habitantes do mundo racional, que ainda não foi inaugurada. Isto em outubro de 1977, pois lá está cheio de habitantes do mundo racional que são vistos de vez em quando para ir preparando as pessoas até serem vistos totalmente, porque tudo bicho precisa acostumar, enquanto não acostuma, se espanta, fica impressionado, fica tremendo de medo, fica nervoso, fica apavorado. E então tem que ser assim, devagar, para os bichos irem se acostumando e anunciando uns para os outros. Ah, eu vi isso, ah, eu vi aquilo, ah, falou comigo, ah, conversou comigo, e o maior susto foi quando desapareceu na minha frente. Essa página 47, ela não só me lembra na primeira experiência que eu disse, que eu pude comprovar que era um habitante do mundo racional e não um ser extraterreno, mas da quantidade que eu vi, quantidade de vezes que eu vi na residência dos habitantes do mundo racional, tanto seres extraterrenos no espaço, de uma forma natural, até como ele falou, impactando com 2, 3 pessoas, 5 pessoas ao redor, ou até 1000 pessoas no final de ano. E não é algo incomum, não era. É claro que o mérito vai mudando e a presença da energia vai mudando, e a presença do racional superior da Terra fez muita diferença. Então, no período que eu tive esses privilégios dos anos entre 1980 e 1990, era muito comum. E nos dias atuais eu já não mais acredito que seja tão comum como era naquele ano que o racional superior da Terra estava presente entre nós. Tanto é que os eventos e as atitudes e as práticas mudaram muito. Mas ele faz a narrativa que a casa dos 3 poderes, a residência dos habitantes do mundo racional, ainda não foi inaugurada. Ele dá a data de construção, né? Ele disse isso em outubro de 1977, mas lá está cheio de habitantes do mundo racional. Eu perdi as contas de quantas vezes eu vi no céu, seres diversos e com amigos ao meu redor, e eu garanto para você que isso não é uma fantasia, não é uma coisa anormal que um só que vê, não. Muita gente viu e muita gente vê constantemente. Vê porque estuda, não é uma correria, não é uma competição de livros lidos, não é uma gincana racional desesperada por atingir o número de livros e dizer para o outro que leu 1000 livros, não. É um processo de evolução, e nessa evolução há uma preparação, e essa preparação é tão natural que você passa a ver os habitantes do mundo racional sem entrar em choque. Então essa é a mensagem que ele passou, natural, sem impacto. Na página 48, a ligação dos 2 mundos em um só, o mundo racional ligado ao mundo material. Outro assunto importante, mais uma prova de que fazer leitura de 1000 livros corrido e fazer competição de quantas vezes leu sem entender nada não é o assunto. O assunto é entender página por página, capítulo por capítulo, assunto por assunto, com profundidade e não de forma superficial. A ligação, e assim sendo a evolução racional, para que todos voltem ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e por isso existiu um mundo deformado, uma infinidade de fases,
que se passaram, que foram extintas com as modificações, como também uma infinidade de civilizações extintas para a renovação de outras civilizações mais adiantadas, até que a bicharada, bem mais lapidada, pudesse entender e compreender a fase racional. Isso é aquele assunto que a gente conversou há pouco tempo agora, sobre a mudança de fase, a mudança de alfabeto, do alfabeto artificial, e a tentativa da natureza de trazer o equilíbrio de volta através dessa lapidação, dessas civilizações sendo extintas e refeitas, e a vida sendo refeita, até que pudessem chegar ao entendimento das coisas primárias como eram no início da deformação da planície da resina. Então a vida natural, a vida que era feita com a essência da energia do cosmos, mudou para uma vida artificial, uma vida ligada à energia elétrica e magnética. A vida antes, com a energia do cosmos, não apodrecia, não morria, envelhecia, secava, mas não morria. E a vida passa a mudar para apodrecer e morrer, e o tempo de vida muda e a forma de vida muda, porque a energia se degenerou, se deformou, se poluiu e enfraqueceu. Na página 49, ele faz a comparação ainda sobre a realidade da pessoa, e eu só separei a página 49 das questões mais básicas, primárias e primitivas do ser humano, que é quando a pessoa percebe a vaidade, a ganância, a ambição, a pretensão, o orgulho, a presunção e o gênio de fera. Então tudo isso com a energia racional vai sumindo, vai acabando, porque a energia racional vai tomando conta do corpo e a energia magnética vai saindo do corpo, Então a pessoa se apaga para a vida do mal e acende para a vida do bem, de olhar para baixo, e começa a olhar para cima, como quem diz: aqui embaixo não tem nada que se aproveite. A realidade está lá em cima e não aqui embaixo. Isso é uma realidade. Inclusive todas as grandes religiões do planeta, elas vinham abordando o materialismo para que as pessoas se ligassem às questões espirituais e não materiais, e mesmo assim a humanidade não conseguiu vencer essa dificuldade. Então ele faz uma narrativa na página 50 da mesma forma, sobre a condição, o desgaste, o cansaço e o processo de lapidação que o ser humano vem passando. Mas na página 52 ele faz a análise que já tomou conta do mundo. Então, por estar no mundo, a fase racional, e por ter conhecimento e ligação com o racional, todos estão tendo indiretamente, todos, leitor, não leitor, quem gosta, quem não gosta da cultura racional, todos estão tendo indiretamente, até por mais um pouquinho, ter diretamente a vibração de tudo e de todos que é racional. Portanto, toda a humanidade está sob o domínio da vibração racional, e por isso todos estão à procura do caminho certo, induzidos dessa forma racionalmente, todos à procura de mudar para melhor, e assim, mais um pouquinho, toda a humanidade abraçada com a cultura racional, porque quem estiver fora da fase está em liquidação, e uma vez sentindo que está sendo liquidado, está procurando um novo rumo para se valer, para se salvar. Então toda a humanidade à procura da cultura racional, à procura de um rumo certo, à procura de se salvar. E na página 53 ele fecha lá, a vida se tornou angustiosa, todos angustiados, e por isso todos reclamando da vida. O remédio está aí, fase racional, a cultura racional. Então a menção da 52 é: toda a humanidade está recebendo a influência da fase racional. Toda a humanidade tem a ajuda e o apoio do racional superior. Porque não faria sentido se fosse o oposto. E alguns acham que é para o futuro, mas não, já está acontecendo, Então ele faz a narrativa sobre o processo vibratório. Você vê que ele usa a palavra de vibração, e isso é o assunto que eu acredito importante, porque mais importante do que ler é estudar, mais importante do que estudar é
sentir, vibrar. Ele faz na página 54 uma análise de como o bicho, né, como é que o bicho se comporta, como é que o bicho vem avançando na evolução, na 55, e a forma de civilizado e o que está mudando nessa condição de civilizado. E ele faz essa comparação no sentido de que o selvagem, né, ele mudou para uma condição superior. Então ele diz assim: o bicho, por ser bicho, sempre se acomodou com a posição de bicho, como por exemplo o selvagem, que no caso é o índio, né, que é um bicho racional acomodado com a posição de selvagem, não quer saber da civilização. Se chega lá um civilizado, ele quer logo liquidá-lo, porque não se conforma em ser civilizado, por estar conformado na posição que está. Assim é o civilizado, está conformado nesta posição, e por isso não quer saber de ser racional. Isso eu estou me referindo para os que demoram a tomar conhecimento. Então, o racional e o civilizado é a mesma coisa que o selvagem para o civilizado. Então ele faz uma comparação aqui, que o ser humano civilizado, ele entra numa área indígena que não tem contato nenhum com o civilizado. O índio não vai aceitar viver em prédios, ele vai preferir a vida que ele vive, né, primitiva, na selva, porque é o que ele entende. Então ele reage, ele luta, ele tem dificuldade para se adaptar com essa ideia de evolução, porque para ele é um conflito. Então ele faz uma comparação que o ser humano atual de hoje, o homem civilizado, ele na próxima etapa evolutiva de racional, ele sente um certo conflito, um certo constrangimento. Então ele enfrenta essa dificuldade de aceitar o próximo processo, a próxima etapa evolutiva, que é a etapa de racional. Na 56 ele fala que o animal racional é muito mais acessível, procura conhecer tudo, saber de tudo. O animal racional é mais inteligente, o bicho racional é mais rude, para ver na humanidade como todos são bem diferentes uns dos outros. Então ele fala sobre naturezas. Para entender a diferença de natureza, é preciso entender as influências de formação dos astros, dos planetas, dos signos, a importância a influência energética, elétrica e magnética no nascimento, a importância da energia racional que foi transformada, que foi perdida, dos fluidos e das virtudes racionais, para que possa entender esse comportamento de bicho racional ou de animal racional. E ele fala na 58 que vai chegar um momento que todos deixarão de ser materialistas. Na 60 ele faz uma análise sobre as questões de quem é culpado, de quem é a culpa desse sofrimento, dos erros e das formas que a natureza encontrou para trazer o equilíbrio de volta à vida terrena. E já na página mais à frente, 69, ele já vem falando sobre essas civilizações, né, que foram extintas e o porquê dessas questões de evolução que a natureza encontrou para extinguir, para evoluir, para melhorar. E assim, uma infinidade de civilizações já foram extintas por adotar esses métodos contra a vida da matéria. E por isso tudo é instável. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Ontem eram os reinados, guerreiros pomposos que regiam e tudo se acabou em nada. Então isso é uma narrativa sobre o processo que a natureza encontrou, sobre a evolução natural do ser humano. Já na página 73, essa já é um assunto maior, eu vou tentar abordar aqui de uma forma superficial, mas eu queria demais que você fizesse essas análises pessoalmente sobre esses assuntos incríveis do livro, do fascículo, quarto fascículo da réplica. 73, ele diz assim: então o progresso é um progresso racional, consciente e positivo, cessando então o sofrimento da vida e o sofrimento do corpo, por estarem desligados da energia do bicho, do irracional, a energia elétrica e magnética. A orientação racional é a orientação primordial,
por ser do mundo verdadeiro, da origem do aparelho racional, que antes de ser aparelho racional era um animal racional. Por não conhecer o seu mundo de origem, o mundo racional, então é uma mudança natural para o verdadeiro natural de todos. O natural é racional, nem é bem mudança, é uma passagem, passar da categoria inferior para a categoria superior, passar de animal racional por estar ligado à energia do animal irracional, passando para a categoria superior de aparelho racional por estar ligado ao mundo racional, o seu verdadeiro mundo de origem de irracional. Para entender esse conceito é preciso entender Darwin. Na visão do Darwin, o homem vem de uma linha animal para uma linha primitiva indígena, da linha indígena para a evolução, do homem das cavernas, do ser primitivo, do macaco, na visão de Darwin, ao homem das cavernas, do homem das cavernas ao indígena, e do indígena ao homem civilizado. Então, seguindo este princípio e esse conceito, apenas para você poder visualizar a energia racional, a proposta da cultura racional é um processo evolutivo na escala do Darwin, nesse exemplo, por exemplo. Então, o homem civilizado, que ele se encontra na última etapa de Darwin, ele, na verdade, ele é a primeira etapa da linha racional. Então, ali ele tem duas classificações, o animal racional e o bicho racional. O bicho é totalmente ligado à energia magnética e tem um comportamento mais voltado ao bicho, ao animal, à parte animal dele. E o animal racional é mais compreensivo, é como se fosse um animal doméstico, um animal silvestre que você não tem condições de trazer para sua casa, como um jacaré, por exemplo, um crocodilo, um leão, por exemplo, ele vai sempre reagir de forma bruta. E a condição de racional é a entrada dessa nova jornada, dessa estrada evolutiva, digamos assim, seguindo a linha de Darwin. Você sai da linha de civilizado para a linha de racional, que é a linha de conscientização. Ele está ali estudando e lendo e entendendo. Então, tanto os leitores quanto os estudantes são racionais, mas ele vai dar uma definição em alguns livros que dá a impressão que é de animal racional para aparelho racional, mas não é literal. Ele está ali falando de forma superficial que todos estão ligados à fase e por isso todos são aparelhos racionais, sim. Porém, na escala evolutiva racional, a primeira evolução é a de racional, onde ele adquire o conhecimento, passa a ser estudante, de estudante passa a penetrar na parte de conscientização, se conscientizando a uma mudança. Essa mudança é uma parte prática, sai da linha teórica para a parte prática, e você começa a mudar no momento que você começa a vibrar racionalmente. E essa vibração é a chave da mudança, do processo de evolução de racional para aparelho racional. Assim que você atinge o processo vibratório e a sua vibração é compatível com a vibração do autor, o racional superior, onde você está vibrando na mesma frequência racional, então há a entrada de uma nova categoria de aparelho racional, que é dividido em duas etapas: racional legítimo e não legítimo, pelas condições do vírus racional e do vírus elétrico e magnético. Isso é uma condição da formação do ser. Então ele se torna assim aparelho racional, mas ele vem de uma linha animal. Então ele entra numa nova atmosfera, numa nova etapa de evolução e de conexão com o mundo racional e com seres superiores. Ele está extremamente afinado e ligado com as frequências superiores, mas ele ainda traz toda essa limitação do ser de matéria nessa natureza, por isso não legítimo. Mas isso são fascículos específicos, são assuntos específicos que não estão nesse quarto fascículo da réplica. Dando seguimento aí, ele fala sobre a transformação da deformação racional, e ele diz que para o seu verdadeiro natural de racionais, de aparelho racional, deixou de ser animal racional e voltou ao seu natural de aparelho racional. Está aí o eco mais brilhante da humanidade, a transformação dessa deformação de animal racional monstruosa para a classe sublime, superior, de aparelho racional, por estarem ligados ao mundo racional, pela energia racional
que é do verdadeiro ser racional ou seres racionais. Isto tudo é tão naturalmente que a pessoa vai percebendo aos poucos a transformação que vai se passando em seu ser. Veja o ponto deslumbrante da energia, da verdadeira luz divina, que é a luz racional, a verdadeira luz do aparelho racional, iluminados pelo seu mundo de origem e orientados pelo seu mundo de origem, e tudo dando certo na vida de todos, e o progresso racional, brilhando racionalmente, para a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, um mundo racional. Vejam e sintam o espetáculo brilhante da humanidade quando sentir todos esses esclarecimentos que comprovam a salvação de todos, que é o regresso de toda a humanidade ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Que coisa linda, que coisa sublime o progresso racional. No progresso racional, a Terra vira um paraíso racional, onde todos, por todos estarem ligados à sua origem de racional, cessando por completo todos os males da humanidade, cessando por completo todo o sofrimento da humanidade, por o progresso racional ser o verdadeiro natural de todos. É uma página inteira falando sobre essa beleza que é a condição da entrada da condição de aparelho racional e a saída da condição de racional. Então ele diz assim, o ponto certo é racional, e quem vai certo vai sempre bem, e como animal racional bem diferente, categoria inferior, de mal a pior sempre, e como aparelho racional de bem para melhor sempre. Então você vê que é uma transformação da categoria de animal racional para racional e de racional para aparelho racional. E como eu disse, ele é melhor definido em outros fascículos, né? É um assunto que realmente a gente precisa mergulhar nesse assunto, que é essa transformação de aparelho racional. Então na 76 ele entra lá, o aparelho racional ligado em vida na matéria à eternidade, não pertencendo mais à vida do animal racional, e sim pertencendo ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, na categoria de aparelho racional. A vida do desequilíbrio, a vida da deformação do animal racional e a vida do equilíbrio perfeito e correto, a vida do aparelho racional. Veja bem, essa proposta é uma proposta única. Como quem tem evidência aqui no campo material, espiritual, clarividência, como quem ouve os espíritos, como alguns dizem, essa condição é uma condição em vida e não pós-vida. Você em vida está ligado à eternidade. Em vida você já não pertence mais à condição de animal racional. Então você vive aqui o período que tem que viver, mas a sua conexão e a sua projeção e a sua elevação está em outra estrutura, na planície e no mundo racional. São ligações diferentes. Então você vê que ele afirma na página 77, como aparelho racional, tudo lindo, tudo belo, tudo brilhando, todos felizes para o resto da vida, por em vida, olha que é em vida, ficarem ligados à eternidade. Então você vê que ele faz a narrativa e justifica duas vezes que você não vai precisar morrer para estar ligado a ela ou para viver essa realidade, mas vai ter isso em vida. E aí está sentindo que está ligado à eternidade por receber todas as orientações precisas do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim, sentindo estar ligado, é um probo poder incêntrico. A vida do nada, a vida da matéria, chegando então ao ponto real de consagração racional, de dominar a matéria e não ser dominado por ela. Daí está completamente ligado, absoluto, o clímax racional. Então a palavra consagração racional é o ápice, é o clímax, é o absoluto da fase racional, é quando você está acima da condição material. Então esses seres que são
verdadeiramente consagrados racionalmente, estão na condição de aparelho racional, ligados ao mundo racional. Então são pessoas que estão vivendo uma realidade diferente, calma, tranquila. São pessoas que não estão para fazer o mal de ninguém, só fazem o bem. São pessoas que não são classificadas como pulso de ferro ou pulso de aço. São pessoas que estão ligadas à energia superior, a energia da paz, do amor e da concórdia, porque já não estão vivendo mais na vida material, fazem parte de uma vida superior da vida racional. É o ponto mais alto da evolução racional. Então você nota pelo comportamento, pelo semblante, pela vibração. Então ele fala na página 78, aí, essa vibração autêntica está em sintonia com o seu mundo de origem, regendo a favor de tudo e de todos, por respirar somente a energia racional, o oxigênio da pureza, aí em vida, na matéria. E assim dilacerados todos os murmúrios e as trevas sucumbindo, e o firmamento e a temperança racional e a luz vibratória racional, todos vendo, noite e dia, imbuídos por ela, os grilhões da matéria sucumbindo, e racionalmente todos erguendo, e a jaspa alcandorada do bem eterno progredindo. Então aí rege o progresso consciente, o progresso racional, o progresso positivo e de todos livres para sempre das chamas do mal. O mal é para os que ainda estão ligados à energia animal. Então rege o poder do mal, tudo de mal a pior sempre como ia. Mas agora, no conhecimento, a sua verdadeira origem, está aí a pujança do bem eterno, para que todos, de uma vez por todas, fiquem desligados deste inferno, que é a energia elétrica e magnética. Uma vez desligados da energia do fogo, nunca mais sofrerão, por estarem ligados à energia pura, limpa e perfeita do verdadeiro natural de todos, que é a energia racional, enxergando por meio da luz do seu próprio natural de racional, enxergando pela luz racional a luz definitiva do verdadeiro natural de todos, a luz racional. Eu queria fechar esse programa porque realmente é um assunto que eu preciso voltar a falar, sobre a questão da vibração, sobre a questão da transformação. Por que o ser humano precisa vibrar nessa energia, se transformar racionalmente? Como é que ele consegue se ligar nessa conexão superior? Então eu encerro esse capítulo aqui, esse programa, com esse fascículo já na página 79, mas a gente vai voltar a falar, na página 82, voltar a falar dele. E para fechar, eu só queria fechar a página 82, e dar aqui um até logo a vocês. Na página 82, quem pode salvar a humanidade? Só Deus. Quem pode transformar a matéria em energia racional? Só Deus. Quem pode fazer essa transformação? Só Deus. E estando ligados à energia pura, limpa e perfeita, estão imunes aos males da vida do corpo. Quer dizer que o corpo de matéria vai passar por outra transformação, como o animal racional já passou por uma infinidade de transformações, desde que quando começaram a nascer do chão, e agora passando para a última transformação, que é de corpo de matéria de energia elétrica e magnética para o corpo de energia racional. Está aí a transformação desta deformação e degeneração de animal racional para racionais. Como você vê, ele fala de novo aí da questão de racional. Às vezes ele aborda aparelho racional, mas é importante entender que existem outras etapas depois de aparelho racional, que existem etapas intermediárias da condição de racional para aparelho racional, e são estágios, são etapas de evolução. Eu desejo a você, meu irmão, minha irmã, que teve essa paciência de ouvir assuntos racionais até agora e compreenda o meu propósito. O propósito é que a gente possa verdadeiramente rever os assuntos racionais e não ser mais enganado ou se deixar enganar por falsas verdades
férteis, porque vêm do conhecimento racional, mas distorcidas por terceiros. Então, para que consigamos chegar na condição de aparelhos racionais, consagrados racionalmente de verdade, serem verdadeiros racionais, com a consagração racional dada pelo mundo racional, é só para realmente quem vibrou e está vibrando na energia do racional superior, saindo da condição de aparelho racional, respirando o ar puro racional, na condição, como diz aí o quarto fascículo da réplica, na condição mais elevada, no clímax, no tópico, no mais alto nível, que é a conexão com o mundo racional, a viver no mundo racional em vida. Então, quando você ouvir a palavra consagração racional, você observa que a natureza do ser humano é diferente. Ele é bondoso, ele é carinhoso, ele é respeitoso, ele é iluminado. Você nota a natureza iluminada do ser. Ele não é ruim, ele não é cruel, ele não é bruto, ele não é mentiroso. Ele é verdadeiro, ele é honesto, ele é transparente, ele é carinhoso, ele é cordial, ele é fraternal, ele é sincero. E esses seres que ele narrou no início do fascículo, que estão entre nós, eles estão entre nós. E por serem humildes e por serem do mundo superior, só poderiam ser de fato humildes. Eles vivem entre nós, como o racional superior descreve, a tal ponto que nós não notamos a presença deles entre nós. Falam, se encontram, conversam, e você não nota. E depois, talvez de um tempo, você perceba que esses seres estão, de fato, presentes nas nossas vidas. Salve a todos, salve o mundo racional, salve o racional superior e salve a consagração racional, os verdadeiros consagrados pelo mundo racional, que tem o privilégio de viver em vida, a vida no mundo racional. Salve a todos, salve o astral superior, salve o mundo racional, salve o racional superior e salve esse belíssimo fascículo, quarto fascículo da réplica do racional superior. Nos vemos em breve. Salve, salve.